Então, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui mais uma aula de LFA. Tá? Continuando aquele mesmo material da primeira aula. Vocês estão ouvindo bem? Só para... Tá. Tá, beleza. Peraí, deixa eu mudar minha internet aqui pra ver se dá melhorada. Tem que ficar bom o áudio por conta da gravação. Tá saindo bom, tá saindo bom. Então, como eu estava falando, continuando o conteúdo da primeira aula, hoje nós vamos estar vendo a segunda aula, dando uma continuidade, em que foi abordada uma pequena introdução sobre linguagens no geral, né? Então, quem viu ali, hoje nós vamos estar vendo um pouco mais de alguns conceitos com relação ao formalismo, tá? Para que a gente consiga trabalhar com essa disciplina. Eu vou estar apresentando aqui o slide. Vocês estão vendo aí? Apareceu. Beleza. Deixa eu só abrir aqui um quadro também. Quadro vocês não estão vendo, né? Não. Eu vou compartilhar toda a tela, que fica mais fácil. Daí, conforme eu vou mudando, eu já vou escrevendo ali. Tranquilo? Estão visualizando? Tá subindo. Quando aparecer isso. Apareceu. Então tá. Só que o slide, não o É o quadro. slide. Uhum. Ah, beleza. Bom, na última aula, a gente parou nesse exercício, né? Nessa listinha aqui, alguns exercícios. Então, a gente, na verdade, viu alguns conceitos, relembrou algumas coisas sobre teoria dos conjuntos, né? Algumas propriedades. E hoje vamos continuar. Isso aqui é importante porque quando a gente fala de conjunto, em linguagens, tudo é um conjunto, praticamente, né? Ou seja, representa por meio de conjunto. Então, vamos lá. Existem alguns conceitos que a gente precisa ter bem reforçados. A gente tem que ter essa informação, assim, não pode confundir, tá? Eu tenho que ter certeza do que é, não confundir os termos, porque às vezes atrapalha, tá? Mas é simples, a gente só fazer uma analogia com o que a gente já vive no dia a dia, com o que a gente conhece. Então, todos os termos, por exemplo, quando a gente fala, existem palavras que, falo no geral, tá? Não na disciplina. Existem palavras que elas podem significar uma coisa em um contexto, em outra área, um outro contexto, tem um outro significado. Mas como a gente está falando de linguagens, aqui praticamente todos os conceitos, eles ultrapassam uma determinada área, né? Eles valem. Então a gente se vale da regra do valor semântico de cada palavra. Tá? Então, basicamente, por exemplo, o primeiro termo que nós vamos aprender aqui é alfabeto. Tá? Então, alfabeto, se eu perguntar para vocês, vocês sabem o que é um alfabeto. Todo mundo já estudou, aprendeu ali, acho que no prézinho, não sei. O alfabeto da língua portuguesa. Letra A, letra B, tá. Então, isso é o alfabeto. A gente já sabe. É um conjunto de letras, tá, que a gente pode formar as palavras, basicamente, né? Bom, dentro da disciplina de linguagens formais e autômatos, a gente entende o alfabeto como sendo um conjunto finito de símbolos. Tá, agora eu vou abrir o quadro, quero ver o que vocês estão vendo aí. Tá vendo? Sim, tô vendo. Parece que entrou alguém aqui. Não, foi eu que cliquei no negócio aqui sem querer. Às vezes que tem que permitir ali.
Beleza. Bom, então, o que é um alfabeto? Conjunto de símbolos. Pronto. Matou a charada, tá? Lembrando sempre que eu gosto de frisar que eu vou perguntar nas atividades, na avaliação, com certeza, esses conceitos. Então, por exemplo, o que é um alfabeto? Vocês não precisam se preocupar em gravar uma definição do dicionário ou algum autor, tá? O entendimento que você já tem. Por isso que ele é simples, porque a gente já sabe o que é isso. Empiricamente, a gente já conhece. Então, é só você exercitar. Então, o conceito você pode descrever, desde que seja compatível com o que é de fato. Então, o alfabeto ali é um conjunto de símbolos. Então, vou desenhar aqui para a gente facilitar. Tá? Quando a gente fala de conjunto, a gente sempre representa entre chaves, né? Certo? Todo mundo lembra disso. Então, aqui eu tenho a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra Z. Tá? Então, esse conjunto aqui, ele possui esses elementos. Então, o que está aqui dentro são elementos, certo? Eu vou chamar ele aqui de alfabeto da língua portuguesa. Tá, mas os outros idiomas também usam basicamente as mesmas letras, né? Tirando os orientais, etc. Então, tranquilo. A gente sabe que um alfabeto é um conjunto a gente representa por meio de chaves. O que está dentro são os elementos, né? Tá. Porém, esses elementos aqui, a gente vai chamar de símbolo. Tá? Por que símbolo? Ele pode ter um significado específico, tá? Porque a gente pode ter uma situação de que um símbolo tenha mais de uma letra. Tá? Então, só para a gente entender aqui. Então, o alfabeto é um conjunto de símbolos. Então, a gente só lembra dessa imagem aqui. Tá? Porém, por exemplo, observe isso aqui. Eu poderia ter um alfabeto de formas geométricas ali, certo? Vou dizer que esse alfabeto aqui é um alfabeto de formas. Então, na prática, um alfabeto é um conjunto de símbolos. Tá? Nós vamos representar, geralmente, o alfabeto como sendo, usando este símbolo aqui, tá? Sigma. Então, quando aparecer isso aqui, quer dizer que a gente está falando do alfabeto. Então, se aparecer isso aqui, quer dizer que é um alfabeto que contém esses símbolos, certo? Então, os elementos aqui são o que a gente chama de símbolos. Então, a gente pode dar um nome para o alfabeto. Alfabeto alf. Sei lá. Tranquilo? Beleza. Beleza, tá? Tá só explicando aqui por que a gente coloca símbolos, não letras. Porque, por exemplo, se eu pensar aqui no alfabeto, alfabetos são conjunto infinito de símbolos. Então, vou falar aqui o alfabeto que forma a linguagem C. Linguagem C. Todo mundo conhece? Então, são símbolos. O que seriam os símbolos? A gente vai ver aqui. São unidades atômicas, né? Ou seja, é um átomo, não divide. Então, tem como eu dividir a letra A? Não tem. Então, eu posso ter um símbolo ele é indivisível, mas por acaso eu poderia ter isso. Então, esse aqui seriam símbolos, né? Que formam o alfabeto da linguagem C. Então, um símbolo e outro símbolo. Tá? No caso, esse símbolo tem 5. Coincidentemente, esse símbolo tem uma letra. Tá? E isso, às vezes, as pessoas confundem. Quando, por exemplo, dá um exercício assim, e fala quantos símbolos tem nessa sentença.
Aí a pessoa vai, conta os caracteres e, por exemplo, ia errar, que assim, seria 1. Tá? Símbolo, então, é a unidade indivisível. Então, a gente sempre olha o que está no conjunto, que está sendo separado por vírgula, é o elemento, que é o símbolo. Beleza? Então, só para a gente entender esse conceito do que é um alfabeto. Basicamente, é isso. Então, assim, um conjunto finito, tá, gente? Importante isso aqui. Deixa eu só voltar aqui. Ele tem fim. Tem que ter um fim. Tá? Aqui termina no Z, aqui termina no quadrado. Deixa eu colocar, vamos supor que a última palavra aqui, ela tem que ser finita. Tem que ser finito o conjunto. Deixa eu pôr aqui, então, Tá. É uma característica de um alfabeto. Imagina que a gente tem 26 letras no nosso alfabeto. Se fossem infinitas letras, né? Então, como que seria complicado. Então, uma característica importante a gente saber a questão da finitude. Um alfabeto, se você tiver um conjunto com número finito, ele tem possibilidade de ser um alfabeto. Beleza? Vamos lá? Tá? Agora vamos ver o que é símbolo, né? Basicamente, adiantei aqui que é o símbolo, que é essa unidade aqui. Tá? Mas vamos melhorar esse conceito. O símbolo ele também pode ser chamado de letra. Tá? Eu prefiro chamar símbolo porque quando a gente chama de letra, às vezes confunde. Por exemplo, isso aqui é uma letra, tá? Todo esse while aqui é uma letra da linguagem desse alfabeto aqui. Aí se eu falo letra, às vezes confunde, então, mas é um símbolo, tá? Porém, algumas literaturas trazem símbolo ou letra, tá? Que é equivalente, tá? Mas eu tento fazer o uso de símbolo para não confundir muito, mas vocês têm que saber que cada elemento de um alfabeto, cada elemento aqui de um conjunto pertencente a um alfabeto, então esse aqui tem um conjunto, esses aqui são os elementos, eles são chamados de letras. Então o if aqui é uma letra, o while é uma letra, do que é outra letra, tá? Ou símbolo, tá? Bom, e o que é o símbolo? Ele é todo elemento que pertence ao alfabeto. Então tudo que a gente vê aqui, dentro desse conjunto, é um símbolo, ou uma letra, tá? Eu posso dizer que A, ele vai ser símbolo de um alfabeto, C e somente C, tá? Então, coloque aqui, A é um símbolo de um sigma, de um alfabeto qualquer. C e somente C, o A pertence a esse conjunto aqui. Então, para eu saber se um símbolo ele pertence a um alfabeto, eu tenho que olhar para o conjunto. Eu olho no conjunto, se ele está aqui, ele pertence àquele alfabeto, tá? Ó, embora símbolos também possam ser chamados de letras, eles não precisam ter necessariamente um único caractere, como que é o caso desses que eu te mostrei aqui, ó, do while e do if. Beleza? Os símbolos de um alfabeto também não precisam todos ter o mesmo número de caracteres. A única restrição é que o tamanho do símbolo seja finito, como também é o caso desse aqui. If tem dois caracteres para formar um símbolo, while tem 5. Tá? Indiferente, aqui tem 2, poderia ter um com 3, 4, case. A palavra case, por exemplo, formaria um símbolo. Tá? Então, assim, o que é importante? Eu não sei, talvez pode parecer um pouco confuso no começo, mas a gente só precisa distinguir. Saber diferenciar o que é um alfabeto, o que é um símbolo. Então, vou colocar aqui o alfabeto, tá? Geralmente, vai ficar assim, tá meio feio, mas é um conjunto com finitos elementos, beleza? Um símbolo é este elemento aqui. Vou colocar aqui o alfabeto. Eu vou voltar nessa apresentação aqui. O símbolo. Eu pedi uma mesa digitalizadora. A próxima chega de primeiro. Aí vai melhorar aqui
as próximas aulas. Um símbolo seria isso aqui, tá, gente? Um elemento aqui. É um elemento pertencente. Vou colocar aqui pode ser um X qualquer, pertencente ao alfabeto. Mas isso aqui é fictício. Pode ser qualquer valor, X, Y, A. Beleza, então a gente precisa saber o que é um alfabeto, o que é um símbolo. Existem mais conceitos? Sim, com certeza, vamos ver. Cadeia ou palavra. Bom, pensando nesse mesmo sistema que a gente faz analogia da língua portuguesa, então, o que é uma palavra? Uma palavra... Considera aqui o alfabeto da língua portuguesa. Então, vamos ver aqui. Esse aqui. Uma palavra é uma justaposição ou concatenação que a gente chama de símbolos. O que seria isso? Seria colocar símbolos lado a lado. Okay? Tem um símbolo e tem outro símbolo, pertencente a um determinado alfabeto. Este colocado ao lado é o que a gente chama de concatenar. Tá? Vocês conhecem esse termo lá de algoritmos, provavelmente já fazia bastante coisinha com concatenação. Então, quando a gente tem a concatenação de símbolos ou letras, nós formamos uma palavra, tá? Da mesma forma que da língua portuguesa. Então, eu juntei aqui algumas letras do alfabeto e formei uma palavra, tá? Palavra aqui a gente pode chamar também de cadeia, tá? Certo? É uma cadeia de caracteres. Então, essa cadeia aqui, de 2 caracteres, forma a palavra oi, tá? Ou seja, a gente também sabe que ele é uma sequência finita de símbolos, tá? Eu não posso ter uma palavra com um número infinito de letras, né? Ou de símbolos. Certo? Não tem como. Uma palavra sem fim. Uma palavra tem que ter um fim, tá? Então, basicamente é isso aqui, que a gente chama de... Vou colocar aqui... Palavra. Esse conceito é bem simples. A gente pode parecer um pouco muito trivial, mas é bom a gente passar com calma. Tá? Então, o que seria palavras? Nada mais do que a concatenação. Tá? Vamos supor aqui. Esse é o símbolo de concatenar. Posso pôr... Deixa eu ver uma maneira de ficar mais claro aqui. Uma sequência finita de símbolos. Então, por exemplo, eu posso ter uma sequência, justaposição, lado a lado, ou concatenação aqui, né? Por exemplo, estes símbolos ou essas letras formando uma palavra. Então, basicamente, é isso. A gente precisa distinguir, saber diferenciar o que é um símbolo, palavra, o que é um alfabeto. Beleza. Quando a gente, com relação à linguagem, basicamente é isso. Certo? Então, ó, parece que é bem simples. Eu já sei o que é um alfabeto, eu sei o que é um símbolo, eu sei o que é uma palavra. Tá? E agora a gente pode trabalhar com isso. Tá? A gente pode ver algumas propriedades. Tá? Por exemplo, cada palavra ou cadeia, ela tem uma propriedade, que é o tamanho. A gente viu lá em geometria. O módulo. Módulo quer dizer o quê? Comprimento ou a distância. Por quê? Vocês lembram que até que módulo não tem número negativo, né? Lembram?
Por quê? Porque representam uma distância, um comprimento. Então não tem como daqui em Cuiabá ser menos 160 quilômetros e de Cuiabá aqui ser 160. Então tanto faz para quem vai quanto para quem volta, a distância é a mesma. Então o comprimento de uma palavra, se eu chamar essa palavra de x aqui, o módulo de x é quantos? O módulo é o comprimento, ou seja, a quantidade de símbolos, quantidade de letras. Tá? Aqui que é um detalhe importante, que quando nós utilizamos, por exemplo, um alfabeto da linguagem C, tá? Vamos supor que linguagem C, e vou colocar aqui alguns símbolos. Vou colocar essas palavras aqui. Tá? Bom, se eu fizer isso, perguntar para vocês qual o comprimento disso? Qual que é o tamanho? Pode falar aí, pessoal. Estou esperando uma resposta. Oi? Oi? Qual que é o tamanho disso aqui? Lembrando que cada um aqui é um símbolo, ou seja, cada um é uma letra. Equivale, né? A um caractere que a gente chama aqui. É uma letra do alfabeto. 4? É o if aqui. Então, quando assim, esse aqui é o ponto aqui, ó. O alfabeto, ele é composto por vários símbolos, certo? Número finito. Cada símbolo, ele vai estar aqui nesse conjunto. Porém, a gente pode ter essa seguinte situação, que um símbolo, deixa eu voltar aqui no slide, ou seja, vamos ver aqui. Entendi. Ele é chamado de letra também. Só que não necessariamente ele tem um caractere. Ele pode ter mais. No caso dessa aqui, da linguagem C, isso aqui é uma letra. Porque a gente pensa no alfabeto aqui, ó, faz analogia com o português. A, B, C, D. Esse aqui seria equivalente ao A, porque é a primeira letra do alfabeto. Opa, aqui. Esse seria equivalente ao A. Esse é o equivalente ao B. Ou vou melhorar aqui. A primeira letra do alfabeto, a segunda. Porém, essas letras do alfabeto, por isso que eu prefiro chamar de símbolo, esses símbolos, eles não têm um único caractere. Ele pode ter mais, ó. Embora os símbolos possam ser chamados de letras, não necessariamente tem um único caractere. Então ele acaba sendo um símbolo com várias letras, ou pode ser um símbolo com uma letra só. Nesse caso aqui é uma letra com 2 caracteres. Tá? Parece confuso. Por isso que eu prefiro falar símbolo. Isso aqui é um símbolo, tá? Que tem 2 caracteres. Mas a gente sempre conta, quando a gente está falando de módulo aqui, a gente conta o tamanho, os símbolos, não conta as letras, conta os símbolos. Então, isso aqui é o módulo, ou seja, é o comprimento de uma determinada palavra, tá? Como isso aqui é o equivalente ao A, por exemplo, se fosse da língua portuguesa, era como se eu tivesse o A aqui, porque é uma letra, é um símbolo. Então, qual que é o tamanho de um símbolo com uma letra? O tamanho disso aqui? Ele vai ser 1. Tá? Então, o tamanho aqui é 1. Por que que é 1? Porque eu só tenho um símbolo. Tá? Lembra que eu falei que essa unidade aqui
ela é indivisível? Ah, então quer dizer que, tipo, não importa o tanto de caractere que Não, tem não aí importa os dentro. caracteres. Ah, Ó, tá, cada um disso entendi. aqui vai ser um símbolo. Ó. If é um símbolo. Se eu tirar isso aqui, colocar aqui else, por exemplo, qual que é o tamanho? É só eu pensar quantos símbolos eu tenho aqui. Ah, tá, agora sim, eu entendi. Quantos símbolos eu tenho? Tenho um. Que esse aqui equivale à letra B, por exemplo. Não é que equivale à letra B. Se a gente fazer uma Tipo, analogia, é a separou, segunda letra. separou, a vírgula separou, é só Isso. um, né? O que a Ah, vírgula tá, separa entendi. é um, não importa o tamanho aqui. Se, por exemplo, Ah, aqui tivesse, vamos supor isso aqui, então é uma palavra bem grande da linguagem C. Eu não sei. Paralelepípedo. Vamos supor que tivesse na linguagem lá. Para. Ixi, nem vai dar aqui, mas isso aqui tá bom. Separou da vírgula aqui, ó. É um único símbolo. Então seria, vamos supor, esse aqui seria o C, o equivalente ao D, equivalente ao E. Então, se eu fizesse isso aqui, eu não sei se tem como aumentar a borrachinha. E perguntasse para vocês. Para ler. Igual tá ali. Qual o tamanho disso aqui? Ou seja, qual o comprimento? Qual que é o comprimento disso aqui? um. É um, porque isso aqui equivale a um único símbolo. Agora, se o alfabeto fosse da língua portuguesa, por exemplo, com A, B, C, até o Z, aí sim, isso que seria uma palavra com vários símbolos. Mas como estamos considerando esse alfabeto aqui, cada um que a vírgula separa é um único símbolo. Uma vírgula aqui. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, assim, só existem basicamente isso aqui que a gente precisa conhecer de para aprender a distinguir. Tá? Eu preciso saber ali o que é um símbolo, um alfabeto, uma palavra. Tá? O resto são operações. Tá? A gente viu ali, por exemplo, que em uma palavra a gente pode ter uma propriedade, que é o tamanho. Tá? Geralmente, eu falei, ela é denotada por módulo. Tá? Módulo quer dizer o comprimento. Quer dizer, então, que a cadeia X ela vai de A, do primeiro símbolo, até o último símbolo. Tá? E eu conto quantas vezes, quantos símbolos aconteceu. Tá? Como que eu conto quantos símbolos aconteceu? Igual tá aqui. Um, dois, porém, ó, esse aqui era só um, o primeiro. Agora, se essa palavra fosse assim, aí sim, aí mudaria aqui. Qual que é o comprimento dela? Que uma palavra é símbolos Hum, lado a lado, né? Ó, é uma concatenação de símbolos, são colocar símbolos lado a lado. Então, eu coloquei aqui, ó, igual do oi, aqui, ó, coloquei símbolos lado a lado. Então, vim aqui, peguei símbolos, dois símbolos, coloquei lado a lado. Então, o que a vírgula separa é um símbolo. Qual que é o tamanho dessa palavra aqui? Ou seja, quantos ali, símbolos ela tem? ali não tem a vírgula aí não, né? Ah, seria um no caso, não? Não. Por exemplo, quando eu escrevo a palavra oi, eu não separo com vírgula as letras. Ah, tá, Ela é justa entendi. posição, por isso a gente fala aqui.
concatenado, ó. Uma palavra são símbolos de um mesmo alfabeto colocados um do lado do outro. Então, eu peguei aqui... Vou botar aqui. Eu peguei símbolos, ó, o símbolo, este símbolo e este símbolo, e coloquei lado a lado. Como se tivesse pegado o O e o I de algum outro alfabeto. Tá? Então, quantos símbolos tem aqui? É só olhar o que está aqui na vírgula e ver quantos elementos que eu acho aqui. É 2. 2, esse é o comprimento, então. O comprimento dessa palavra aqui agora é 2. Beleza. Tá. Vamos continuar aqui. Bom, como eu falei, a gente não pode ter dúvida desses termos. Tá? Tanto é que são poucos. Então, aqui, ó, alfabeto, símbolo e uma palavra. Porque existem propriedades e operações que a gente vai aplicar para cada um deles. Então, por exemplo, qual o comprimento de um alfabeto? A gente não fala, geralmente quando fala de comprimento, a gente está em uma propriedade de uma palavra. Tá? O comprimento de um símbolo, a gente não aplica. Apesar que um símbolo sozinho pode ser uma palavra. Aí, nesse caso, sim. Tá? Mas a gente pode saber quantos elementos tem um alfabeto. Então, a gente pode, por exemplo, ó, fazer operações com o alfabeto. Por exemplo, exponenciação do alfabeto. O que é exponenciação de um alfabeto? É o mesmo conceito que a gente já entende de exponenciação. É uma base e um expoente. Tá? E vou ter aqui, por exemplo, um alfabeto representado aqui por sigma, tá? Então a gente lembra, é uma convenção isso aqui, tá? Geralmente a gente usa esse símbolo para representar um alfabeto. Cadê? Aqui, ó. Normalmente descrito por sigma, então sempre que aparecer isso aqui, vocês vão olhar. Então eu tenho aqui um alfabeto elevado a k. Um alfabeto elevado a k quer dizer que eu vou ter, então, uma operação de expoente, exponenciação de alfabeto. Que quer dizer o quê? É um conjunto de todas as cadeias, ou seja, todas as palavras com tamanho k, formadas sobre o alfabeto. Tá? Por exemplo, vamos aplicar aqui na situação aqui. Se eu tenho... deixa eu ver se vai dar certo. Eu vou ter que fazer outra aqui. Vou fazer aqui menorzinho. E vou fazer aqui o alfabeto de A até Z. Certo? Então são todas as letras, tá? Do alfabeto. Só estou colocando para ficar mais fácil. Beleza, agora eu vou escolher algumas palavras aqui. Falem palavras aí. A. Só a letra A é uma palavra, é um artigo, né? Se a gente for pensar assim. Casa. Vou colocar aqui. Noite. Até paralelepípedo. Paralelo. Vou colocar paralelo. Vou colocar mais uma palavra aqui. Bolsa. Etc. Algumas palavras, ou seja, nós temos aqui cadeias, né, de caracteres, que a gente chama, formam palavras. E quando eu falo de exponenciação, quer dizer o quê? Que são todas as cadeias, né, cadeias, ou seja, são todas as palavras que têm o tamanho do expoente. Então, se meu expoente for 2, quer dizer que eu vou pegar todas as palavras de tamanho 2 desse alfabeto. Quais são?
Agora, lembrando aqui, ó, que cada símbolo é uma letra, tá? Então, só olhar aqui, ó. Separa por vírgula aqui. Cada letra é um símbolo diferente. Então, quando eu tenho a exponenciação de um alfabeto, quer dizer que estou um conjunto de todas as palavras de tamanho K. Ou seja, do tamanho do expoente. Se meu expoente aqui é 2, então eu quero pegar todas as palavras que o módulo dela é igual a 2. Todas as palavras pertencentes a esse alfabeto aqui. Quais são as palavras que têm tamanho 2 aqui? Quais os símbolos? A palavra que tem 2 símbolos. Lembrando que cada um disso aqui é um símbolo. Existem palavras que têm 2 símbolos, ou seja, tem dois caracteres. Tá? Então, a palavra aqui é o oi. Porque esse é o único conjunto de cadeias, ou seja, de palavras com 2 caracteres. Se eu fizesse isso aqui, eu quero com 5. Existem palavras com 5 caracteres aqui? Existe, ó, noite e bolsa. Tá? Então, eu poderia colocar aqui casa, seria o alfabeto, expoente do alfabeto de tamanho 4, ou seja, todas as palavras com 4 símbolos. No caso aqui seria casa, aula, é uma vírgula. Aula. Correto? Tá. Beleza, mas é só isso? Não, não é só exponenciação. A gente tem também o fechamento de um alfabeto. O que é o fechamento de alfabeto? O fechamento, a gente vai descrever, ao invés de um valor aqui, um literal, com um número, o fechamento a gente pode dizer que é o seguinte, é tudo. Então, fechou por completo. Vamos fazer assim, um trocadilho. Então, pega aqui todas as palavras aqui, ó. Começa aqui. Por quê? O que quer dizer? Que são de todos os tamanhos. Esse asterisco aqui representa todos. Certo? No SQL, quando a gente coloca lá, select asterisco, quer dizer, tudo, selecione tudo da tabela tal. Então, esse aqui a gente vai tomar esse fechamento aqui, né? Chama de fecho de clean, que a gente vai usar essa nomenclatura, tá? Então, quando a gente fala de expoente e tem um número aqui, quer dizer todas as palavras com aquela quantidade de símbolos. Quando tem um asterisco, é qualquer tamanho de palavra. Poderia ser com 2, com 4, com 1, com 5, com 8, etc. Beleza? Tá? Um detalhe. Com o fechamento aqui, é possível, tá? Que a gente inclua todas as palavras. Inclusive, a gente tem algumas distinções. Eu posso dizer que eu tenho um fechamento positivo quando eu tenho uma palavra retirada. Qual que é essa palavra retirada? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. O asterisco aqui quer dizer tudo. Tudo. É tudo mesmo. Inclusive, deixa eu ver aqui. Vou colocar igual. Inclusive a palavra vazia. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de lambda. Lambda quer dizer uma palavra vazia. Tá? Geralmente ela pertence ao alfabeto também. É só uma representação de vazio. Tá? Ou o epsilon também, que representa vazio. É como se eu pensasse no zero. Tá? Quando eu falo, por exemplo, dos conjuntos naturais,
Nos números inteiros, positivos, naturais, a gente tem ali do zero em diante. Aí eu quero o N, por exemplo, natural, mais. Seriam só os positivos. Então, aqui a gente faz o mesmo recurso. Ó, o fechamento positivo. Eu vou, ao invés de usar o asterisco para representar um fechamento positivo, eu vou usar o mais. Ou seja, o que é o mais? É o positivo. O positivo que é todos menos o zero, que para nós aqui é o vazio, tá? Que é o conjunto vazio. Beleza? Só um minutinho aqui, pessoal. Beleza? Tô voltando aqui, tá? Então, esse é o fechamento de um alfabeto. Então, ele pode ser... Fechamento quer dizer assim, são todas as palavras, tá? Formadas por aquelas letras ou por aqueles símbolos. Então, assim, todas as palavras de qualquer tamanho, tá? E a positiva quer dizer que são todas as palavras, exceto a palavra nula, que é essa aqui. Ou o epsilon. Esse pipe aqui quer dizer ou. Essa barrinha assim. Beleza? Então, lembrando, importante nunca esquecermos que eu só tenho que saber isso aqui, alfabeto, símbolo e uma palavra. E depois são só operações, propriedades sobre esses conceitos. A gente viu, por exemplo, o comprimento de uma palavra, o fechamento de um alfabeto, exponenciação de um alfabeto, concatenação de palavras, ou seja, cadeias. O que é concatenar? A gente viu ali. Por exemplo, quando eu falo de uma palavra, tá? Uma palavra é o quê? Tá? Uma palavra é a concatenação de símbolos. Então, se eu tenho aqui um alfabeto 0 e 1, o alfabeto binário. Quais palavras eu posso formar aqui? Eu posso formar 00, 010, 1, 1, 10, 10. Posso formar infinitas combinações. Mas se eu falar, não, eu quero todas as palavras deste alfabeto aqui de tamanho 2. Existem muitas palavras de tamanho 2 para ela? Eu só posso ter 00, 0 e 1, porque só tem duas letras. E posso ter 1, 0, que é uma vírgula, e 1 e 1. Então, essas são as possibilidades. Então, o fechamento aqui seria... Deixa eu limpar isso aqui. Bem feito.
esse fechamento aqui ele é infinito, que eu não coloquei quantidade de tamanho, então seria o fecho estrela ou fecho de Kleene. Então são todas as palavras que eu posso formar a partir desse alfabeto de qualquer tamanho, tá? E aqui são todas as palavras de tamanho 2. Como meu alfabeto só tem 2 letras, eu só posso, estatisticamente falando, eu só posso formar 4 palavras, tá? Então, o que eu formei aqui? Para formar uma palavra, eu junto um símbolo do lado do outro, que é o que a gente chama de concatenação, tá? Então, eu posso concatenar símbolos, assim como eu posso concatenar palavras, ou seja, juntar palavras uma do lado da outra, que é o que a gente chama de concatenação de cadeias. Tá? O que é concatenação de cadeias? Bom, se eu tenho um alfabeto, cadeias são palavras, e tem algumas palavras, x e y, que pertencem a esse alfabeto. Pode ser de qualquer tamanho. A concatenação delas quer dizer o quê? Que eu vou ter uma do lado da outra, ó. X seguido de y. Ou seja, produz uma cadeia formada pelos símbolos de x seguido pelos símbolos de y. Então, se x é igual, por exemplo, só para é uma palavra, então vou colocar aqui, não é conjunto. Asa e y é igual b, a concatenação, ou seja, é a justa posição, é colocar um do lado do outro. Quer dizer que então, como ficaria isso aqui? É só aqui, ó, pegar os símbolos de x seguido pelos símbolos de y. Os símbolos de x é asa, seguidos pelo símbolo de y. Quer dizer, então, que, como é colocar lado a lado, a ordem aqui importa. Então, se eu fizer isso aqui, para concatenar, o B é o símbolo primeiro aqui, seguido dos símbolos de X. Quais eram os símbolos de X? ASA. Então, esse aqui a gente faz concatenação de palavras. É a mesma coisa com concatenação de símbolos, né? Então, eu posso concatenar símbolos e formar palavras, e posso concatenar palavras e formar outras, umas sentenças, digamos assim. Tá? Sentenças seriam frases, digamos assim. Se a gente pensar no alfabeto, eu pego as letras, formo a palavra. Eu junto letras, formo uma palavra. Eu pego várias palavras e junto e formo uma frase. Então, a gente vai chamar de sentença. Tá? Aqui tem uns exemplos, né, como eu estava falando. Ó. Considere o alfabeto com os símbolos A e B. X, a palavra X quer dizer que eu tenho A, B e A. Y, que eu tenho BA. E Z, eu tenho vazio. Tá? Importante aqui, ó, a gente só vê que o vazio, ele não interfere, praticamente. Né? Meio que desconsidera. Só responder aqui. Beleza, tá. Então, palavra X, que é igual a B, A. Se eu tiver nada aqui depois, muda alguma coisa? Se eu tiver nada aqui? Ou se eu tiver nada aqui na frente, antes do A? Eu não tenho nada aqui. Ou
Não tenho nada aqui também. Muda alguma coisa? Acho Não, que não. não muda. Na prática, não. É por isso que a gente chamou vazio, né? Mas a gente tem que representar. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, a concatenação de palavras, tá? Lembrando aqui x, não vou nem copiar porque já está aqui do lado. XY quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pegar a cadeia de símbolos de x, ou seja, essa aqui, A, B, A, e é só substituir praticamente, né? Fazer um jogo de substituição. Pensando nisso aqui como uma variável. Variável x é igual a BA e o y é igual a BA. Se eu tivesse aqui x, z, y, o que acontece? Pensa no mesmo esquema. Variável, variável, variável. Eu vou substituir. As do x, as do z e as do y. Qual que é as do x? A, B, A. A do Z. Do Z é vazio. Então a gente não usa. Já está implícito, digamos assim, né? Depois, a do Y, que é BA. Olha aqui mais perto. Quer dizer que pode ter um vazio? Sim. Tinha um vazio ali. Então, essa é a concatenação. Da mesma forma que a gente concatena símbolos para formar palavras, a gente concatena palavras. Tá? Lembrando aqui, ó, o lambda, ele é a cadeia nula, tá? Que vai ser o que a gente chama de elemento neutro, tá? O que não vai mudar aqui na concatenação. Tranquilo? Bom, eu posso fazer uma concatenação sucessiva. É como se fosse o expoente de uma palavra. Então, o que é uma concatenação sucessiva? Se eu tenho x, que é igual ao símbolo A, se eu fizer isso aqui, x2, quer dizer que isso aqui, perdão, é o equivalente. Aí eu concatenar. O que é concatenar? É justapor, ou seja, colocar lado a lado x e x. Porém, eu vou substituir x aqui por letra A. Então, se for uma concatenação de 3, quer dizer que eu teria 3. Se meu x fosse AB, e a concatenação de 2, quer dizer que eu teria um espaço aqui para o x e espaço para 2x. Só que meu x vale AB, então eu venho e coloco ele aqui, depois coloco ele aqui. Então teria AB, AB. Beleza? Então assim, lembrando, tá? Não, a gente não esquecer, são isso aqui que a gente precisa entender bem, tá? Alfabeto, um símbolo e palavra, e depois são as propriedades que elas são comuns, conforme a gente já conhece, matematicamente falando, e outras propriedades. Então, essa é a concatenação sucessiva. Tá? Bom, existe algumas, por exemplo, quando falar propriedade, tá? Umas características, digamos assim, de umas palavras que a gente pode identificar. Tá? Que é palavra, né? Subpalavra. Então, você tem uma palavra qualquer, tá aqui. Eu posso pegar um pedaço dela aqui, ó. Esse pedaço é uma subpalavra, não é a palavra toda, é um pedacinho, certo? Porém, esse pedaço, ele pode ser pequenininho, pode estar aqui, ele pode estar aqui, pode ser maior, ele pode ser esse pedação todo, inclusive. É uma subpalavra. Mas subpalavra não é um pedaço, é uma palavra? Mas imagine que a palavra tem vazio antes, no começo e no final. Então, uma palavra, ela acaba sendo uma subpalavra dela mesma. A gente vai ver. Porém, a gente tem uma outra opção, outras propriedades, por exemplo, o prefixo e o sufixo.
Então, aqui tem uma palavra qualquer. O que vem antes é o que a gente chama de prefixo. E se eu tenho uma palavra e tudo que aparece depois é o que eu chamo de sufixo. Tá? E a subpalavra é um pedaço. Tá? Lembrando que tudo isso aqui pode ter um vazio. Então a gente vai ver aqui. Por exemplo, se aqui no lugar do... Se meu P for igual vazio, ou seja, meu prefixo for vazio, então eu tenho a própria palavra que sobrou. Se o meu sufixo for vazio, sobrou a própria palavra aqui. E se a minha subpalavra, algum pedaço for vazio, aí sim, eu vou cortar. Tá? Então, na prática, tá? Uma definição aqui pra gente. Prefixo, então vamos pensar aqui, ó. Dado um alfabeto qualquer, não importa as letras, mas vamos colocar aqui. Como é a definição, a gente usa esse conceito. Não importa o que tem aqui. É um alfabeto qualquer. E tenho duas palavras. A palavra X e a palavra Y. Também não sei o que é. Tá? Pode ser qualquer palavra. Beleza. Elas pertencem ao alfabeto. Pode ser palavras de qualquer tamanho, ou seja, o fechamento do alfabeto. Pode ser um, pode ser, sei lá, em qualquer tamanho aqui. Beleza. Aqui que eu vou identificar que é um prefixo. Quando que eu tenho um prefixo? Bom, eu falo que X, prefixo porque vem antes. X, então é a mesma coisa da concatenação. X é um prefixo de Y quando, tá? Ou seja, ele vai ser um prefixo de Y se e somente se, tá? Se e somente se existir, isso aqui quer dizer existir, uma palavra. W quer dizer uma palavra, tá? É equivalente a uma palavra. Que nem é um símbolo. Por exemplo, a gente usa sigma para representar um alfabeto. Geralmente, as últimas letras do alfabeto minúsculo a gente usa para representar uma palavra. Então, quer dizer o quê? X vai ser um prefixo de Y se existir uma palavra pertencente ao alfabeto aqui, tal que Y seja igual... Perdão. Tal que Y seja igual a XW. Por quê? Porque W é a palavra. Então, se o X vem antes, ele é prefixo. Lembrando que o X pode ser um vazio também. Então, eu tenho a própria palavra. Quando que ele vai ser um sufixo? Vai ser o contrário. X é um sufixo de Y quando existir uma palavra tal que X aparece depois da palavra. Quando existir um Y tal que eu tenho a palavra primeiro e o X depois. Tá? É só olhar aqui. Ó. O sufixo fica no final, o prefixo fica no começo. Então, o X fica na frente e aqui o X fica atrás da palavra. Então, depois da palavra, os meus elementos de X. Então, isso aqui eu estou verificando o meu sufixo. E a subpalavra? Vou tentar fazer a subpalavra aqui, para ficar no mesmo quadro. Subpalavra é o seguinte. X vai ser uma subpalavra de Y quando existir uma palavra, tá? Quando existir uma palavra, U. Então, observe que a gente tem um novo símbolo. Pertencente ao alfabeto, tal que Y seja igual a W, palavra, X e U. Certo? Lembrando que eu posso ter
essa condição aqui de x, por exemplo, ser vazio. Tá? Então, aqui, x é uma subpalavra. X, tá? Lembrando? Sub quer dizer um pedaço. Aqui é o do meio. Então, é como se eu tivesse aqui o Y, perdão, o W e aqui o U. Tem duas palavras, uma antes e uma depois. A palavra que está no meio é o X. W é o X. Então, subpalavra, tá, de duas palavras, por exemplo, W e U, eu vou ter ela aqui no meio. Porém, se a gente considerar que eu posso ter vazio, eu acabo tendo o mesmo resultado aqui, W. Né? Se isso aqui for lambda, tá, gente? É o lambda. Ah, escrever melhor aqui. Beleza? Bom, agora, uma parte importante, tá? A gente vai ter que fazer exercícios para fixar esses conceitos. Porque agora a gente vai conhecer mais um novo. Então, aqui a gente viu esses aqui. Alfabeto. Como fazer isso? Um símbolo e uma palavra. Agora eu vou conhecer, perdão, um novo conceito, que é o que a gente chama de linguagem. Então, sempre a gente faz uma analogia com a língua que a gente já usa, o português, que não deixa de ser uma linguagem. O que é uma linguagem para vocês? Podem falar aí. Tá. Lembra que eu falei, os conceitos, eles podem ser elaborados por vocês, porque você já tem um conhecimento. Tá? Bom, uma linguagem, eu posso falar que é um conjunto de palavras. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o alfabeto, de A até Z. Beleza? E agora eu posso ter várias palavras aqui. A, arroz, nossa, muito ruim. Arroz. Não R, né? Vamos ver. Arroz. Fruta. E eu vou seguindo aí de palavras. Etc, etc. Até chegar nas 400.000 palavras da língua portuguesa. Vamos pôr de zebra. Então, na prática, estou escrevendo aqui um dicionário. Tá? Pense como um dicionário. Dicionário é o quê? Não é um livro com todas as palavras? Tá? Então, isso é o que a gente vai chamar de linguagem. O conjunto das palavras. Tá? Então, assim, eu tinha as palavras aqui individualmente. A, arroz. Deixa eu só melhorar isso aqui. Arroz, zebra. Cada palavra aqui individualmente, mas se eu olhar para elas em conjunto, como um conjunto, então eu tenho uma linguagem. Então, a gente pensa no dicionário da língua portuguesa como sendo a língua portuguesa. Por quê? Eu consigo olhar no dicionário e escrever minhas cartas, minhas frases, TCC, etc. E aqui, na minha linguagem, eu olho as minhas palavras e escrevo uma carta, uma sentença. Para nós, na prática, a gente vai ser exatamente dessa forma. Eu vou olhar para a minha linguagem, ver as palavras, que poderia ser if, uma palavra da linguagem C, no caso, if, else, e escrever minhas frases.
que seriam os códigos-fonte. Então, linguagem é o quê? Um conjunto de palavras. Então, dado um alfabeto, sigma, né? Um conjunto de palavras L, ou seja, um conjunto de palavras L, é uma linguagem sobre esse alfabeto quando? Ou seja, só vai ser se L for um conjunto do meu fecho do alfabeto, ou seja, de todas as palavras, né? Certo? Então, o que é a linguagem? É um conjunto das palavras. Então, tudo que a gente já viu aqui, ó, várias palavras, ó, formam uma linguagem. Eu posso escrever minhas sentenças, as orações, as frases, código-fonte. Então, assim, a gente já tem mais um conceito aqui. Cadê aqui? Se dá para escrever nele. Aqui. Seria linguagem. Eu vou colocar lá na frente. Tem hora que é ruim escrever com mouse. Uma linguagem. Tem hora não, sempre. Uma linguagem é um conjunto de palavras. Certo? Vou ver esse aqui. If, then, etc. Então, só isso? Não. Da mesma forma que eu tinha aqui aqueles conceitos, eu tinha operações, eu posso fazer essas operações com as linguagens. Lembrando que, como tudo é representado por conjunto, a gente pode, então, fazer as operações que a gente faz com conjunto, como dessa aula aqui. União, intersecção, diferença. Então, se eu faço isso com esses conjuntos, ó, A e B, não sei se vocês fizeram, posso fazer com as linguagens também. Tá? Então, o que eu posso fazer, por exemplo, com a linguagem? Que tipo de operação? Bom, se eu tiver duas linguagens diferentes, L1 e L2, eu posso unir elas. O que é unir? É juntar todas as palavras. Tá? Detalhe, aqui eu vou estar usando uma notação. Pode parecer um pouco complicado, mas eu tenho duas linguagens, L1, eu vou ter um monte de palavras, L2, e eu vou ter um monte de palavras. Então, eu vou ter a palavra A e B, e aqui eu vou ter a palavra C e D. O que é unir? Eu vou juntar as palavras de um com o outro. Então, tecnicamente, eu vou formar aqui A, B, C, D, né? Como a gente diz isso? Bom, eu falo que o meu elemento X, ou seja, a palavra aqui, ele pertence a L1. Tá, vou até colocar aqui. A, B, C, D. O que é a união? É só pegar os elementos que estão em um grupo e que estão no outro. Por quê? Ele pertence a L1 ou, esse Vzinho aqui quer dizer ou, é uma disjunção. Ou ele pertence ao L2. Então é só escolher aqui, ó. Vou escolher esse aqui agora, o D. O D ou pertence a L1 ou pertence a L2. Você escolheu A? O A pertence aqui a L2? Não. Ele pertence ao L1. Então o ou, ele é disjuntivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo. É união, quer dizer que eu vou pegar de qualquer do grupo. Todos os elementos e juntar. Porque eles vão estar em algum lugar ou em outro lugar. Tá, então, é esse aqui, a gente chama de ou. Ele é uma disjunção. E a sentença é verdadeira, não sei se vocês vão lembrar disso, vocês já viram? É disjunção.
posso... Não sei se estou errando aqui. A sentença é verdadeira quando? Que é verdadeira para o... A sentença ela é verdadeira quando tiver verdadeiro de algum lado. Ela só vai ser falsa nessa circunstância aqui. Então, se, por exemplo, o B está no L1, certo? Ele está no L1. Então, vou colocar aqui. Ele está no L1 ou está no L2. Ele está no L1? Sim. Ele está no L2? Não. Porém, a sentença é verdadeira, ou seja, ela retornaria verdadeiro porque uma das condições foram satisfeitas. Então, essa é porque a gente usa o ou. Então, isso aqui é só para tentar, assim, demonstrar um pouco melhor sobre como que a gente faz a união, tá? Mas na prática é só juntar tudo. A intersecção. A intersecção, vocês lembram, né? São os elementos incomuns que tem nos conjuntos. Então, se eu tiver esse mesmo conjunto aqui, L1, L2, ABCD, L1, L2, AB, C e D, o que eu vou fazer? Ó, a gente lembra do diagrama de vem A e B, C e D. Tem algum elemento igual para os dois conjuntos? Que é comum aos dois? Não, né? Então, nesse caso, não tem como fazer intersecção. Vamos supor que tivesse aqui um E. Um E bem aqui. Quer dizer que esse E pertenceria tanto a esse conjunto aqui, como a este outro. Tá? Isso é intersecção, é o que é em comum entre dois conjuntos. Tá? Então, quando a gente vai verificar intersecção, a gente usa o conectivo, não é mais disjuntivo, disjunção, a gente usa um conectivo E. O E é representado por este símbolo, que é bem aqui. Então, para ter intersecção, vou colocar aqui o E, e aqui eu tenho que ter o E. O E tem que estar nos dois conjuntos. Então, para uma sentença ser verdadeira, ela só vai dar resultado positivo quando os dois lados forem positivos. Então, tem que estar aqui no L1, o elemento, no caso o E, e tem que estar também no L2, quer dizer, um E. Então, X tem que pertencer ao L1 e X também tem que pertencer ao L2. Se ele pertencer a esses dois, então eu tenho intersecção. Na prática, de uma maneira mais fácil, é só olhar. Tem nos dois conjuntos. O que tem em comum nos dois conjuntos? É o que forma a intersecção. Então, é só voltar aqui. A união de A com B é esses conjuntos. Perdão, é esse conjunto com esses elementos. A intersecção de L1 com L2 é apenas o E. Beleza? Bom, eu posso também ter outras operações que a gente chama de diferença, tá? Concatenação, complemento. Então, vamos pensar aqui. Lembra da aula inicial lá dos diagramas? Diferença é o que tem em um que não tem no outro. Ou seja, a diferença de L1 para L2, o símbolo a gente usa o menos, né? E tem ordem, tá?
a diferença de L2 para L1, depende de como a gente avalia. A diferença de L1 para L2 dá-se da seguinte forma. O que tem no L1 que não tem no L2? Ou seja, existe no L1 e não existe no L2. Se tivesse aqui L1A e B, e L2 for B, qual que é a diferença do L1 para o L2? É o que existe em A que não existe em B. Perdão, que existe em L1 que não existe em L2. O que existe em L1 que não tem aqui? É o A, porque o B tem, né? Então seria o A. Já se eu fosse ver a diferença do L2 para o L1, é o que tem no L1, no L2, que não tem no L1. Não teria como fazer. Nenhuma. Tá? Porque daí depende da forma que eu olho. O A ficou um pouquinho melhor. Beleza? Então a diferença é o que tem em um que não tem no outro. Importa a ordem. Porque se eu fizer isso aqui, a diferença de L2 para L1, nesse caso aqui, usando esses mesmos elementos, é o que existe em L2 e não existe em L1. Nada, é porque o que existe em L2 é só o B. E o B também existe em L1, então não satisfaz essa condição do E. Que o E tem que ser verdadeiro dos dois lados. Então, o lado 1 dá falso. Então, um falso e um verdadeiro retorna falso. Só retorna verdadeiro nesse último caso. Então, quer dizer que aqui a resposta seria um conjunto vazio. Então, não importa, tá? Da mesma forma, a concatenação, tá? Lembrando que a concatenação, ela gera um par ordenado. Por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto A, elemento 1, conjunto B, o elemento 2 e 3, se eu concatenar é justapor ali os elementos de L1 ao lado dos elementos de L2. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, ter aqui, ó, meu x pertence, tal que o x seja igual a yz, e o y, então, lembrando que yz é porque são dois elementos, né? O y pertence ao L1, então vai ser o 1, que no caso aqui seria o A, né? Deixa eu só mudar aqui. Seria A vezes B. Meu elemento que está aqui no A. E o segundo, o Z, ele tem que estar no B. Aqui é 2 e 3. Então, o segundo, ele tem que estar no... Isso aqui. O Y, ele vai ser do conjunto A. E o Z vai ser do conjunto B. Então, YZ é igual a 1 por 2, seguido do B, né? Eu posso ter 1 com 3 também. E eu poderia concatenar ao contrário, tá? Por exemplo, não A com B, poderia ter B com A. Então, o primeiro elemento que forma aqui é o de B. Então, seria 2 e 1. E depois o 3 e 1. Tá? É um pouco diferente, ó. E o complemento? O complemento é simples, tá? Complemento a gente relaciona com um conjunto maior. Vamos fazer o seguinte, aqui. Pensar nesse conjunto maior aqui, e vou chamar ele de universo, porque o universo é o que tem tudo. O que tem tudo, então, são todas as palavras lá, de todos os tamanhos, que é o fecho do alfabeto, fechamento do alfabeto.
Bom, então o que? Ter o A, o B, o C, o D. E vou ter um outro conjunto aqui, que vou ter a letra A também. E vou chamar ele de L1. Bom, o que é complemento? É o que falta. Uma coisa para complementar. Tá faltando dinheiro, então tá faltando dinheiro para completar o mês. Então eu tenho que fazer alguma coisa para complementar a minha renda. Então o complemento é o que falta. E eu olho o que falta em relação ao quê? Por exemplo, se eu quero ver o que falta de L1 com relação a um outro objeto observável, eu vou analisar da seguinte forma. O que tem aqui neste conjunto que não existe nesse? Ou seja, eu posso falar o que tem aqui nesse maior que não está aqui. Que o que não está aqui é o que falta. Então, se falta, me falta aqui, a forma de ter a mais é complementando. Então, o que tem aqui nesse conjunto, ou seja, o que tem aqui nesse maior universo, que não tem no L1? Então, seria o complemento de L1. Seria o B, o C e o D. Porque é o que não tem. É o que está faltando aqui. Então, se eu tiver dois conjuntos ali. Só para vocês responderem. 1, 2 e 3. E um conjunto B com 4. Qual que é o complemento de B? Qual que é o complemento de B? Como que eu faço? Bom, é só olhar o seguinte. O que tem no outro conjunto que não tem no B? O que tem no A que não tem B? Eu estou olhando o complemento de B, ou seja, o que falta em B? O que está faltando no B com relação a isso aqui? Que não tem. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 não tem no B, então falta. Eu estou com relação a A, né? Complemento de B em relação a A. Então, basicamente é isso. Vamos finalizar aqui. Vou dar alguns exemplos de operações. Então, sejam duas linguagens, L1 e L2, sobre o alfabeto 0 e 1. Então, a gente vai formar palavras 0, 1, 0, 1 e 0, 0. Tá? Lembrando que cada separação por vírgula aqui é uma palavra. Aqui isso aqui é uma linguagem. Então, se eu unir as linguagens, é só eu pegar e somar todos os elementos aqui. Tá? Detalhe, somando tudo daria 5. Aqui só tem 4. Por quê? Porque em conjunto a gente não repete, né, elemento. Então, conjunto eu não tenho isso aqui. 0, 2 elementos com o mesmo nome, com o mesmo valor. Então, conjunto, então só um serve para demonstrar. Então, intersecção é o que tem em comum nos dois. O que tem tanto no L2 que tem no L1? O 0. O 0 tem no L2 e tem no L1. E a diferença? Ou seja, a diferença é o que tem no L1 que não tem no L2. Tá? Qualquer dúvida, é só olhar aqui a diferença. Existe no L1 e não existe no L2. O que tem no L1 que não tem no L2? O 0 tem. Então, o 11 é o que não tem. E a concatenação, que é nada mais que aquela justaposição. L1, eu tenho 0 e depois com L2, 0 e o 0. Depois o 0 e o 1, depois o 0 e os dois 0. Aí vou para o 11, 11 com 0, 11 com 1 e 11 com 0, 0. Tá? Então, as operações também a gente fazemos com linguagem, tá? Então, assim, só para finalizar, para ficar mais simples de a gente entender, para associar também com o conteúdo que a gente vai
dar segmento, uma linguagem de computação nada mais é que um fruto dessa representação. Ou seja, eu posso demonstrar isso de maneira formal, conforme a gente viu até agora. Então, pense que é um conjunto, ou seja, uma linguagem de computação é um conjunto de palavras, ó, tá vendo? Ali tem program, var, integer, real, char, begin, entre outras coisas. Tá? E, da mesma forma, que, como a gente tem no português um conjunto de palavras, a gente escreve uma carta, uma frase, a gente escreve também um programa. Então, o que é o código-fonte de um programa? Ele corresponde a uma cadeia formada a partir dos símbolos desse alfabeto. Ou seja, aquela concatenação de palavras ali. Beleza? E o que é a linguagem? Linguagem é um conjunto de todas as cadeias. Então, tudo isso aqui é a linguagem. Tá? E esses menorzinhos separados por vírgula são os símbolos dessa linguagem, ou as palavras da linguagem. Beleza? Bom, falando em linguagens, existe uma classificação para as linguagens de acordo com algumas regras específicas, né? Não quero, assim, falar para confundir, mas só para a gente conhecer. A gente vai acabar vendo. Baseado na forma, em sua forma e regras, nós temos uma forma de classificar essas linguagens. Então, a linguagem ela pode ser classificada como regular, como livre de contexto, sensível ao contexto ou enumeráveis recursivamente, ou linguagem que a gente chama de estruturas de frase. Tá? Geralmente a gente olha assim, as linguagens de baixo nível para mais alto nível. Tá? Mais ou menos nessa ideia. Cada linguagem, cada tipo de linguagem, nós temos aqui ferramentas que dão suporte para a gente trabalhar. Por exemplo, para uma linguagem, eu tenho como reconhecer se algo pertence a uma linguagem, tem como gerar, ou seja, quando eu vou escrever uma carta, eu tenho que olhar minhas regras gramaticais para ver se está tudo correto. Então, da mesma forma, a gente tem que ir para essas linguagens, né? Para essas classificações. Então, eu tenho várias ferramentas aqui, ó, que permite que eu faça a verificação de umas sentenças, para ver se elas encaixam a linguagem, permite eu gerar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para as linguagens regulares, autômatos finitos, que é o que a gente vai trabalhar. Autômatos finitos, eles são um modelo formalismo reconhecedor. Autômatos finitos determinístico, não determinístico, gramáticas regulares, expressões regulares, tudo isso remete às linguagens regulares. Linguagem livre de contexto, nós temos aqui autômato de pilha, gramática livre de contexto, linguagens sensíveis ao contexto. Nós temos a máquina de Turing para reconhecer, norma, post, e linguagens numeráveis recursivamente, que são mais complexas, né? Que é linguagem muito alto nível. Então, assim, entendendo todo esse conceito, a gente cai em linguagens, que é o foco da disciplina, linguagens formais. Aí a gente vai ver que, para cada tipo de linguagem, ela pode se encaixar em uma determinada classificação, baseada nessa hierarquia de Chomsky, né? Do Chomsky. Beleza? Tá. Aqui tem um exercício bem simples, né? Coloquei aqui, ó, identifique os conjuntos que são alfabetos. Tá, simples. Conjuntos naturais, conjuntos de números primos, as letras do alfabeto brasileiro, conjunto do algarismo arábico. O que é alfabeto aqui? Como você vai saber? Olha aqui o que é um alfabeto. Pega a definição. Tá? O que é alfabeto? Conjunto finito de símbolos. Bom, se é finito, não pode ser infinito. Os conjuntos dos números naturais, é finito ou infinito? Tá? Então, não se encaixa, né? Os números primos. Bom, conjunto de letras do alfabeto a gente sabe quais são. Os algarismos arábicos também, que são os números. Os algarismos romanos. Esse conjunto, que é ABCD. Ele tem fim, então ele é finito. O conjunto das vogais é finito, das letras gregas também. Então, só olham esses dois aqui, que não se enquadram. Mas, e aqui também tem um outro exercício que eu vou deixar para vocês, que é apresentar os possíveis prefixos dessa palavra. Tá? Como que a gente faz? Uma palavra qualquer, no caso aqui alfa, uma palavra alfa, ela é prefixo de outra palavra beta,
se for possível escrever algo como alfa e gama, admitindo-se que a possibilidade de gama possa ser vazio, então considerem sumir com isso aqui, ficaria só o A. Nos casos em que gama for igual a epsilon, diz que há um prefixo próprio da palavra beta. Note que a palavra vazia pode ser considerada um prefixo de qualquer palavra. Aqui ficou um negocinho da tabela, mas não apresentou. Só para mostrar aqui, para ficar mais fácil. Quais os possíveis prefixos dessa palavra? O que é prefixo? É o que vem antes. O que pode vir antes? Aqui. Inclusive o vazio. Né? Aí vocês vão fazer este exercício para a próxima aula. Por hoje vai ser só, galera. Vou finalizar aqui, finalizar a gravação e vou estar disponibilizando o vídeo mais tarde, beleza? Um abraço aí, boa noite a todos. Valeu, boa noite. Falou!